Você pergunta e o doutor atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Existem alguns transtornos alimentares na infância, né, que causam uma certa preocupação aos pais e há de se entender, porque a gente sabe que o bom hábito alimentar, né, uma alimentação saudável, está relacionada a um bom desenvolvimento físico, neurológico, bem como uma boa imunidade também. E nesse sentido, existe um transtorno alimentar que é o transtorno seletivo. É aquela criança que tem preferências e come só determinado tipo de alimento. E, muitas vezes, esse alimento não é um alimento saudável. Os hábitos alimentares, eles são adquiridos desde a infância, né? Então, a gente adquire hábitos como qualquer outro tipo de hábito. Já é sabido que o leite materno é de fundamental importância, principalmente até o 6º mês de vida. Mas, a partir disso, é preciso que os pais interajam com as crianças, introduzindo alguns hábitos para formar aquele hábito alimentar. E o hábito alimentar que a gente fala não é só o hábito de comer, né? Influi também o hábito da família, né? Então, os pais eles precisam fazer as coisas para que as crianças façam também. Então, existem alguns hábitos que a gente tem e que a gente tem que prosseguir, porque senão depois a criança não vai desenvolver esse hábito. Então, se o pai quer que a criança tenha bons hábitos e, ao mesmo tempo, a família não está tendo bons hábitos, se o pai quer que a criança coma brócolis e, ao mesmo tempo, o pai está lá comendo hambúrguer, é claro que essa criança não vai ter esse tipo de hábito. Então, é preciso ter algumas regras, e aí eu vou fazer algumas dicas para falar sobre esses hábitos. A criança ela precisa associar os hábitos alimentares ao prazer, ela tem que ter prazer em comer, então não pode ser um momento doloroso e desagradável. E por esse motivo que a gente vê, às vezes, os pais insistindo e forçando e brigando que a criança come, achando que aquilo é birra. Mas não é bem isso, né? A criança ela desenvolve os hábitos, como a gente está falando sobre hábito alimentar, e ela tende a ter essa seletividade por algo que ela gosta, que é prazeroso. Então, a importância de não introduzir alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras na criança é fundamental, porque senão ela vai desenvolver esse tipo de paladar. E não tem como ganhar essa guerra com a criança, não tem como fazer com que a criança fique o dia todo sem comer, na expectativa que a criança vai ficar com fome e vai comer aquele alimento que está sendo oferecido. Então, não é bem assim. É preciso ter algumas regras, é preciso que a criança entenda que o ato alimentar é prazeroso e que ela tem que conhecer todas as diversidades dos alimentos e os sabores. Então, algumas dicas são importantes no intuito de melhorar os hábitos da criança, como principal, tem que haver horários das refeições determinados. A criança não pode comer a qualquer momento, então, e isso cabe a toda a família. Então, o horário das refeições principais está todos postos à mesa, isso é importante. A outra é que os alimentos sejam os mesmos alimentos, mesmo que nem que se coloque naquele prato da criança aquele alimento e que ela não coma. Às vezes ela não quer comer, mas coloca lá para se tornar um hábito. Ter aparelho de TV ligado, ter alguma distração, como celular, como música, também não é bem-vindo na mesa. A mesa é um horário da refeição, é um horário da família. E esse horário tem que ser prazeroso, como a gente está falando. A criança tem que ter uma memória grata disso e boa disso. Então, é importante a presença de todos na família, tá? É importante, dentre essas dicas, que a criança conheça os sabores. Então, às vezes, a criança prova um determinado alimento, faz uma cara feia, a gente acha que a criança não gostou do alimento. Na verdade, talvez aquela cara feia é só por desconhecer aquele sabor, mas que é importante introduzir, não para a criança comer, se quiser comer, ótimo, mas para a criança conhecer o sabor e, assim, criar esse hábito alimentar que ele vai carregar para o resto da vida. A gente sabe que não é interessante forçar a criança a comer, obrigar a criança a comer, porque senão ela pode até desenvolver alguns problemas psicológicos relacionados a isso. E também é importante saber os limites, né? A gente determinar os limites e saber respeitar esses limites das crianças, porque a gente tem um problema sério que é a obesidade infantil, e a gente não quer esse tipo de problema para nossas crianças. Então, gente, entender que na vida, basicamente, muitas coisas na nossa vida são hábitos, e a gente tem que criar hábitos bons e fazer com que nossos filhos tenham hábitos bons também. Você pergunta e o doutor atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Minha terra
porque tua gente esperançosa te proclama uma princesa. Amigos de Piuí, hoje nesse mês de julho, a cidade de Piuí comemora seus 151 anos, de muito sucesso, que eu sei, uma cidade vencedora, uma cidade próspera. Estamos há 3 anos aqui e também compartilhando desse sucesso com as pessoas, compartilhando desse bom momento da cidade, um momento que a cidade que a gente vê crescer de forma turística, de forma na agricultura, na pecuária. A cidade é conhecida no país inteiro pelos seus produtos, pela sua característica amorosa das pessoas, então só tenho a agradecer. Tenho um imenso orgulho de estar presente nessa cidade, de prestar os meus serviços médicos aqui na cidade. Quero parabenizar a cidade pelo esse sucesso que é a cidade e pela qualidade que a gente vê estampada no rosto das pessoas de gratidão de estar nessa cidade. Parabéns, Piuí, pelos seus 151 anos e que nos próximos 151 estamos aí, né, eu e os outros, prestando uma boa saúde para a cidade.